Nascida a 19 de julho de 1989 em Paris, de origem e nacionalidade cabo-verdiana e também de nacionalidade portuguesa, Ângela Graça sonha com um mundo mais justo e equilibrado. Mas não se limita a sonhar, nem fica refém desse seu sonho. Desde jovem, o seu percurso segue o caminho do associativismo, procurando tornar esse sonho em realidade, aspirando a uma maior consciencialização social e a um impacto positivo real na vida de quem é racializado, marginalizado ou discriminado. Licenciada em Relações Internacionais pelo ISCSP, é atualmente presidente do IMUN, Instituto da Mulher Negra em Portugal, como voluntária, acumulando uma carreira profissional na administração pública no Alto Comissariado para as Migrações. De personalidade apaixonada, espontânea e extrovertida, assume-se como, às vezes, demasiado assertiva. Características inatas que deram origem ao sonho ou características desenvolvidas na defesa deste? No episódio de hoje, pensamos o empreendedorismo num momento anterior à sua gênese e com a Ângela abordamos os desafios que se têm de ultrapassar, as consciências que se têm de alertar, os direitos que se têm de assegurar, antes deste se tornar sequer uma opção de vida. Olá Ângela, obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá, tenho muito gosto em estar convosco. Obrigada eu por me terem convidado e por terem convidado o IMUN a partilhar um pouco e a discutir um pouco estas questões. Conta-nos um bocadinho como é que descobriste esta tua veia associativa. Já nasceu contigo ou foi algo que teve alguma inspiração ao longo da tua vida? Eu acho que podemos juntar as duas coisas, não é? Certamente que há aqui, inatamente, alguma coisa que me direcionou ao longo da minha vida e me fez reagir ao contexto, ao meio, não é? Mas também é o percurso e as vivências que nos obrigam a ter ou não esta necessidade, este ímpeto de posicionamento, de luta, digamos assim, de reação. Portanto, eu acredito que possamos juntar aqui, de facto, estes dois princípios, o de ter nascido já com qualquer coisa ali de reacionária e, ao mesmo tempo, de, efetivamente, pelo meio onde cresci, pelos meios por onde passei, ter sentido a necessidade, ter sentido os problemas e, consequentemente, a necessidade de fazer algo, não é? De me posicionar, de fazer algo, de trazer uma mudança. Conta-nos um bocadinho sobre o teu percurso. E como é que o ativismo e o empreendedorismo pelo ativismo se transformou nesta tua vida também profissional? Portanto, eu sou filha de pais imigrantes e neta de avós imigrantes, não é? E irmã de imigrantes. Portanto, a imigração, os desafios inerentes à imigração, ao facto de crescermos num país que, ainda que de alguma forma faças parte, há aqui sempre esta diferenciação e é criado o sistema, impõe-nos uma diferenciação, faz com que, obrigatoriamente, nós comecemos a viver experiências menos agradáveis, mais desconfortáveis, mais cedo também, não é? Portanto, eu nasci em França, onde a minha mãe, filha de imigrantes em Portugal, decide tentar a vida, o que não resultou e depois, entretanto, ela regressa a Portugal e, portanto, em França vivi junto de uma comunidade cabo-verdiana onde os desafios são muito semelhantes ao do contexto português, portanto, os trabalhos precários, a limitação nos direitos, a questão da documentação, não é? Esta ideia do ilegal, que agora, felizmente, adaptaram um bocadinho o termo e já se considera as pessoas irregulares e não ilegais. Portanto, há aqui todo um início de vida marcado pelo esforço de uns pais em tentar proporcionar aos seus filhos, eu uma delas, um melhor contexto e uma melhor educação e um melhor desenvolvimento, com melhores condições. Entretanto, por não ter resultado, venho para Portugal, portanto, com cerca de 4 ou 5 anos. Portanto, eu nem cheguei a fazer a primária em França, comecei o ensino em Portugal. Com 4, 5 anos vim para Portugal e encontrei os mesmos desafios, não é? Bairro social, uma coisa mais comunitária, contextos mais vulneráveis, dificuldades ao nível da questão da documentação, dos pais, porque no meu caso eu nem nasci em Portugal e, portanto, houve aqui uma série de desafios e de dificuldades por parte dos meus pais, que por razões várias se foram mantendo no tempo.
e que resultaram na minha situação irregular até aos 18 anos. Portanto, eu até aos 18 anos tinha um passaporte cabo-verdiano e nada mais. E, portanto, isto traz consigo, obviamente, uma série de experiências mais negativas, de limitações, para perceberem. Eu, quando acabei o 12º ano, foi quando me deparei com portanto, a limitação mais estrutural a este nível, não é, da questão da documentação, porque foi quando fui tentar inscrever-me na faculdade e percebi que não podia. Só podia me inscrever numa privada e eu não tinha condições financeiras, obviamente, para suportar um curso superior numa instituição privada de ensino. E, obviamente, os meus pais também não tinham. Eu iria trabalhar para pagar a faculdade e não queria trabalhar só para pagar a faculdade, não é? Portanto, perdi um ano, foi quando comecei aqui a minha relação conturbada com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e depois, entretanto, lá consegui a minha autorização de residência que me permitiu depois ingressar no ano a seguir no ensino superior. Portanto, tudo isto, cumulativamente ao longo de uma vida, estamos a falar de uma adolescente, depois uma jovem mulher, tudo isto, não é? Vai deixando as suas marcas, as suas cicatrizes e depois as experiências das pessoas à minha volta, não é? O esforço das pessoas à minha volta. Portanto, há aqui todo um percurso até à maioridade que por si só já é conturbado. Depois, termino o ensino superior, sem grandes constrangimentos e coloca-se o desafio do mercado de trabalho. Eu posso considerar que tive alguma sorte no meu caminho, que não é a realidade da maioria, foi mesmo um fator de sorte, porque fui também por ter aos 15, 16 anos começado a estar ligado ao associativismo e por ter inatamente esta característica comunicativa, de sociabilização, portanto fui conhecendo muitas pessoas que me permitiram depois, que me foram conduzindo ao longo do meu caminho, que repito, não é de facto a realidade da maioria. E, portanto, depois de atingir a maioridade, eu acabei o ensino superior, fiz o ensino superior, terminei o ensino superior. O processo de integração no mercado de trabalho, numa fase inicial, foi difícil, foi muito difícil, porque portanto, vai a entrevistas, atrás de entrevistas e não fica. Eu não me deixei estar, portanto, trabalhei em várias coisas antes, trabalhei nas limpezas, trabalhei em lojas, trabalhei em coisas, portanto não podia deixar de trabalhar, até para me manter e para poder apoiar a família, mas paralelamente queria obviamente fazer uso do meu percurso escolar e académico e portanto fui persistente. Entretanto, pronto, surgiu-me uma oportunidade no Alto Comissariado, inicialmente no programa Escolhas, que era um programa com o qual eu estava familiarizada enquanto jovem, e de facto comecei a colaborar com o programa Escolhas a título de part-time, ao mesmo tempo trabalhava no Chapitão a co-coordenar um projeto de intervenção social junto à terceira idade, portanto fui fazendo um caminho. Hoje estou aqui, o Alto Comissariado mantém-se, porque entretanto já não estou no programa Escolhas, já estou de uma forma mais transversal a colaborar junto dos recursos humanos, portanto sou técnico superior nos cursos de recursos humanos, e ao mesmo tempo, tal como foi sendo ao longo da minha vida, surge outra pessoa na minha vida que me dá mais um bocadinho de caminho, não é? Mete-me mais algum alcatrão na estrada, que é a pessoa da Joacine, e que me faz efetivamente o convite para integrar o Inmune, como membro, portanto, para integrar o grupo das 27, no sentido de contribuir com as minhas valências para a prossecução dos objetivos do Instituto. E, obviamente, que aceitei, portanto, eu acho que o Inmune representa quase o expoente máximo do que é a ambição a nível da intervenção social e comunitária. E outra, a minha vocação mais direta é a intervenção social e comunitária, mas o Inmundo tem uma série de outras valências, portanto, e obviamente que aceitei e aliás fiquei honrada de ter recebido o convite e de poder estar a contribuir de uma forma tão palpável e realista para as nossas lutas, as nossas resistências. Fala-nos um bocadinho do Inmune, para quem também não está familiarizado com este projeto, com esta iniciativa, e um bocadinho do propósito que está por detrás, e depois já nos falas um bocadinho também do teu papel a defender esse propósito. O Instituto da Mulher Negra em Portugal surge em julho de 2018, através da congregação do grupo de mulheres, muito promovido pela Joacine Catar Moreira, no sentido de intervir.
de intervir das mais variadas formas, não é? É um instituto que procura combater as violências várias a que as mulheres negras em Portugal estão sujeitas, de resistir à invisibilidade e inverter esta ideia de invisibilidade e silenciamento em que estão mantidas as mulheres negras em Portugal, e de quebrar estereótipos, não é? De empoderar e quebrar estereótipos. Portanto, isto de uma forma muito objetiva. Portanto, a ideia do Imune é ser uma associação feminista e interseccional e antirracista, uma vez que nós acreditamos que isto não se faz de forma separada. Portanto, para ser antirracista precisamos de ser feministas, e para ser feministas negras precisamos ser interseccionais, porque todos estes elementos estão relacionados, portanto não podem ser vistos de forma desagregada, não é? Porque senão não faríamos jus ao que são as dificuldades, os desafios, as preocupações e as necessidades das mulheres negras em Portugal. Portanto, nós temos mulheres negras homossexuais, portanto, e logo aí as necessidades e preocupações são muito específicas. Nós temos mulheres negras pobres, e muito pobres, e logo aí temos outras preocupações. Nós temos mulheres negras bem colocadas socialmente, mas que têm outros desafios, vivem em situações de monoparentalidade, e temos aí outros tipos de desafios. Portanto, a interseccionalidade no feminismo vem procurar abraçar todas estas possibilidades e apoiar e criar um espaço de acolhimento e de luta para todas estas realidades. A ideia da interseccionalidade também surge numa lógica de quebrar a ideia de narrativa única, não é? Que o feminismo ocidental da mulher branca é a bandeira, portanto é a marca de feminismo. A realidade da mulher branca ocidental é diferente e é inevitavelmente diferente face à história, face às nossas histórias, é inevitavelmente diferente, e portanto é preciso criar narrativas paralelas, não é? E quebrar também a questão da homogeneidade na luta. Portanto, o feminismo negro interseccional considera necessidades e preocupações específicas da mulher negra. No âmbito dos propósitos do Instituto da Mulher Negra, quais são as atividades concretas que o Imune promove? Portanto, como eu disse anteriormente, nós temos a preocupação de intervir em várias valências, quer na vertente académica, através da participação em colóquios, conferências, aulas a convite, que já o temos feito, como também na produção de conhecimento. Portanto, a ideia de redigir texto para jornais, de produzir conteúdos online, de colaborar com a comunicação social no sentido de criar material com a comunicação social e outras instituições de comunicação, no sentido de criar conteúdo que permita desconstruir os tais estereótipos e preconceitos em relação à mulher negra, e também construir ferramentas para este público-alvo, não é? Para as mulheres jovens e para as comunidades negras em Portugal. Portanto, isto numa vertente mais intelectualizada e académica. Depois temos a preocupação aqui de fazer uma intervenção numa lógica mais social, mais direta, através do contacto com as comunidades, do desenvolvimento de sessões nas comunidades, de intervir junto de instituições de ensino onde se concentram maior população negra, portanto, jovens e crianças de contextos comunitariamente marcados pela presença de negros e de negras. Ainda também na comunidade procuramos fazer um trabalho interventivo a nível da psicologia, portanto, psicologia psicocomunitária, uma vez que consideramos que a história e os traumas que daí advêm têm um papel importantíssimo no lugar em que nós, enquanto negros, nos encontramos hoje. E, portanto, acreditamos que uma intervenção a nível psicológico, não é, de empoderamento, de trabalhar aqui questões de autoestima, de autovalorização, de confiança, vai, por consequência, trazer também uma mudança no nosso ser individual e contribuirá para a nossa forma de posicionamento a nível social. Obviamente que temos também uma vertente mais ativista, associativa, numa lógica, por exemplo, de organização de manifestações, de grupos de debate, de criação de manifestos, okay, de apresentação de queixas públicas, e acompanhamos nestes processos também, estamos abertos a acompanhar nestes processos quem assim tem interesse de o fazer, portanto, no sentido de criar também uma intervenção mais sistémica, numa lógica mais virada para o sistema, fazer assim pressão social, política,
no sentido de também conseguir mudanças mais estruturais, que são para nós a chave para o início de uma real mudança e de uma mudança em larga escala, portanto, haver aqui uma mudança a nível do sistema, e por isso é para nós de extrema importância fazer também intervenção junto do sistema, junto do Estado, no sentido de tentar pressionar também a mudança e de mostrar realmente uma leitura completa das problemáticas para poder também o governo, o sistema, construir medidas e ferramentas de mudança efetiva, não é? Porque e nós somos muito da opinião de que se não conhecermos realmente o problema e de fonte segura e credível e conhecedora realmente, não vamos conseguir intervir de forma objetiva e realista, não é? E daí também tenho que referir a importância e a continuidade que nós continuamos a dar a este discurso da recolha de dados étnico-raciais. Portanto, é necessário, é urgente para nós próprios, enquanto elementos interventivos na sociedade civil, para nós próprios podermos ter uma visão mais realista, mais real do mosaico humano que compõe o país, não é? E daí podemos construir nós próprios, constituir uma forma de intervenção mais adaptada e, por sua vez, o próprio governo poder fazer exatamente o mesmo, de saber em que terreno se está a pisar, não é? Que é uma coisa que não acontece neste momento. Nós não temos noção real da quantidade de negros cá em Portugal. Portanto, todos os negros portugueses deixam de estar nos números, não é? Portanto, só o negro imigrante é que efetivamente aparece nas estatísticas como negro, não é? Como estrangeiro de comunidades africanas, ou às vezes não, às vezes já nascidos em Portugal, que é outro problema, mas também não vou entrar por aí. Mas sim, há aqui esta dificuldade que temos vindo a sentir. Também fazemos, obviamente, intervenção, porque o mundo é arte, a arte é cultura e a cultura é identidade. Também fazemos um trabalho a nível artístico, em colaboração com câmaras, com museus e com outras entidades culturais. Procuramos desenvolver material e contribuir de alguma forma para a criação de elementos de arte que possam também refletir estes nossos princípios da luta contra o silenciamento, da quebra de estereótipos, do empoderamento. Portanto, também através das artes temos cumprido com a nossa missão e feito valer a nossa missão. Como é que tem sido a receptividade, não só da parte das pessoas a quem são dirigidas as vossas iniciativas ou os vossos propósitos, mas também do ponto de vista da sociedade comum e mais institucional? Qual é que tem sido a reação perante o Imune? Há aqui duas esferas. Portanto, o surgimento do Imune foi todo rodeado por algum mediatismo, não é? Portanto, surgiram várias notícias, portanto, foi amplamente divulgado a criação do Instituto e, com isso, tivemos assim uma chuva de interesse e de atenção por parte de pessoas. Por outro lado, porque também é nosso objetivo, há um interesse em chamar a atenção, chamar a nós, não é chamar a atenção, é chamar a nós, toda a comunidade negra, sejam homens ou mulheres, para o Instituto, portanto, para acompanharem o Instituto, para saberem do Instituto. Portanto, de uma forma geral, sim, a receptividade tem sido bastante boa, mas o discurso do ódio anda aí e se forem à nossa página de Facebook, percebem que não somos amadas por todos, não é? Mas também, who cares? Enquanto conseguimos perceber que estamos a criar um impacto mediático visível e estamos a conseguir chegar à comunidade, que são estas duas vertentes complementam-se e são necessárias para que consigamos fazer mais e melhor com o tempo, enquanto conseguimos isto, está tudo ótimo. E acredito que há caminho a trilhar, não é? Num país que tem, aí está, muitas resistências estruturais a tudo o que signifique antirracismo, não é? E até feminismo, porque nós vivemos numa sociedade extremamente machista, tanto com os condicionantes que daí advêm, certamente, enquanto entidade que luta contra o racismo e é feminista, negra, portanto, estão a perceber aqui a conciliação, além de feministas, somos feministas negras, portanto, boom, é uma bomba, não é?
sendo a sociedade onde nos encontramos inseridas bastante machista e racista, há, de facto, às vezes alguma resistência, mas também acredito que a ocupação de lugar requer alguma persistência e acredito que nós somos feitas, todas nós e todos nós destes movimentos, somos feitos e feitas de um nível de persistência quase sobre-humano, não é? E, portanto, cá estamos e cá continuaremos, independentemente de sermos amados por todos ou só por alguns. Falaste há pouco da intervenção ao nível das artes e ainda antes mencionaste o peso das palavras, nomeadamente com o exemplo que deste da pessoa ser ilegal e passar a ser considerada em situação irregular. E que outros exemplos nos podes dar sobre o peso das palavras e também a importância das artes ao nível da luta antirracista e feminista? Portanto, relativamente ao peso da palavra, a linguagem que nós temos instituída em Portugal é uma linguagem muito colonial. Palavras tão simples e que grande parte das pessoas nem sequer tem noção, mas como o mulata, que tem um sentido super depreciativo, não é? Porque estamos a falar de uma palavra que deriva da palavra mula, não é? E hoje em dia é quase vista como um elogio ser mulata, não é? Porque o tom de pele é mais claro, está mais aproximado do ideal branco de beleza, não é? Portanto, a palavra mulata, por exemplo, é um problema linguístico profundo e que eu vejo aí relativizado e super utilizado como se fosse uma coisa extraordinária. Portanto, a linguagem tem, de facto, um peso e a linguagem é história. Portanto, a forma como nós comunicamos passa por uma construção. E, no caso de Portugal, passa por uma construção onde a escravatura, o colonialismo e o pós-colonialismo, não é? Se refletem permanentemente, não é? A ideia do escuro como sendo sempre algo negativo, não é? A ideia do negro como selvagem, que ainda hoje se utiliza muito, a ideia do negro como animal. Nós hoje em dia até palavras como esclarecido tentamos conter em nós. Ok? Vamos então radicalizar, no bom sentido, a descolonização da linguagem e vamos escurecer o debate. É um bocado neste sentido que a linguagem tem peso e traz consigo história e que mantém aqui um sistema desigual, mantém o negro numa posição de inferioridade e o branco numa posição de superioridade. Portanto, a linguagem tem de facto um peso extraordinário e a descolonização da linguagem, trabalhar as questões da forma como se comunica, é importante. A ideia, por exemplo, da escravatura, a palavra escravatura não ser escrita com letra maiúscula e a palavra holocausto ser escrita com letra maiúscula. Portanto, qual é a diferença entre estes dois genocídios, não é? Nenhuma, a não ser que uma delas não foi feita com negros e outra foi, e que uma delas aconteceu muito no Ocidente e centrada no Ocidente e outra não. Portanto, aí está mais uma desvalorização da problemática e da condição e da realidade do negro no mundo. E isto é no mundo. Portanto, escravatura é uma palavra que eu pessoalmente escrevo com letra maiúscula há já algum tempo para cá. Isto relativamente à linguagem. As artes, é como eu digo, a arte é cultura, cultura é identidade. Portanto, nós ao intervirmos por intermédio das artes, o que estamos a fazer é criar identidade à nossa gente, é dar identidade à nossa gente, ou trazer identidade à nossa gente. A proposta que a Joacine fez no Parlamento, que não foi nada por acaso, não é? Vem muito neste sentido, não é? É dar identidade às nossas gentes que se encontram nos seus países e que de facto se viram despidos da riqueza, da sua riqueza cultural e artística pela história, não é? E que agora, com todo o sentido que isto faz, numa lógica reparativa, vamos lá restituir esta identidade, esta cultura, esta arte a estas pessoas. Portanto, a arte tem um papel importantíssimo porque, de facto, forma o ser, não é? A nossa história, que vem sempre acompanhada de arte, pintura, de escultura, de música, de dança, isto faz nós sermos os indivíduos que somos, não é? A nossa gastronomia. Agora, de repente, o vinho do Porto é retirado a Portugal, já não pertence a Portugal. Isto é uma questão identitária. Então, isto vai mexer com a identidade de pessoas. E, portanto, é nesta lógica que a arte, seja ela de que natureza for, tem um papel importantíssimo no que é também mudanças de paradigma, empoderamento e construção identitária.
Há uma questão, é inevitável vermos esta questão pelo prisma cultural, histórico, e estas são questões que, quando expostas, notamos quase uma inconsciência por parte da sociedade, porque são coisas enraizadas e muitas das vezes perpetuadas sem uma intenção, que não funciona como desculpa, obviamente, mas muito inconsciente. Ao pensarmos nas novas gerações e ao vermos exemplos em como se esbatem cada vez mais as diferenças, desde género, racial, e que é algo que, pelo menos do nosso lado, nós vemos como uma esperança também vinda com as novas gerações. Achas que isto pode ajudar? Achas que há aí alguma esperança também nesta questão, com mudança de mentalidade, que as novas gerações, ao afastar-se um bocadinho destas questões mais históricas, culturais, permitirão um maior equilíbrio, uma sociedade mais equilibrada por aí? É assim, eu acredito que isso possa acontecer, mas para isso é importantíssimo, e destaco aqui, sem margem para dúvidas, a questão da educação e do sistema de educação. Quando tu referes que com o tempo, não é? E com as gerações, com o distanciamento das próximas gerações ao que foi a história passada de Portugal e das ex-colónias, portanto, isto poderá levar também a uma mudança de mentalidade e de postura em relação a outros grupos, já há diferença, pode não acontecer se perpetuar a narrativa que nós vemos hoje contada, não é? A narrativa única relativamente ao que foi essa história e que continua a ser passada por estas mesmas gerações exatamente da mesma forma. Quando nós temos a escravatura referida no contexto escolar como uma coisa suave, um período muito específico na história do país, e que, na realidade, até os portugueses não foram assim tão maus, que houve piores, portanto, tudo isto relativiza o problema. E depois a representação, a forma como os negros continuam a ser representados também nas instituições de ensino, por intermédio do ensino da história, sempre como derrotados, fracos, subjugados, não é? Isto constrói, a nível de narrativa e de visão, não é? De opinião, portanto, um conceito muito permanente e linear, no mesmo sentido, não é? Portanto, do que se passou, do que temos hoje, ou tínhamos há 20 anos, de pessoas informadas e realmente informadas sobre como é que isto aconteceu realmente e os impactos que isto tem hoje, portanto, do que temos hoje e de há 20 anos, não vejo grandes mudanças para daqui a 20 ou 30 anos ou 40, se efetivamente não houver uma mudança real na forma como a história tem sido contada. É mesmo desde muito pequenino que se começa a construir estas noções, não é? E se começa a construir um ser humano e os seus valores e os seus princípios. E se desde muito pequenino eles começam a entender e lhes é transmitido que aquele grupo é mais fraco, é subjugado, ou a sua história de subjugação, de pobreza, não é? De pouca inteligência, de pouca capacidade, portanto, eles vão crescer exatamente como nós e os nossos pais cresceram com estas ideias pré-concebidas. Não vai mudar muita coisa. Portanto, o que nos leva mais uma vez a reforçar a importância da intervenção junto do sistema, realçando aqui que temos aqui um problema de racismo estrutural que tem impactos no hoje e no amanhã, e que deve ser combatido também ao nível da educação, do sistema de educação, do que é contado, da forma como a história é contada. Tudo aquilo que nos estás a dizer faz imenso sentido. A pessoa, se calhar, vive assim um bocadinho embebida dentro da sua realidade e não repara, até que começa a reparar e olha à sua volta e repara em tudo, não é? E um pouco à luz disso, e sendo que a Anitta se debruça sobre o empreendedorismo no feminino, gostávamos de ouvir qual é a tua posição sobre o empreendedorismo em Portugal, sobretudo junto das mulheres negras, o empreendedorismo feminino e negro em Portugal. Eu acredito que estamos a caminhar positivamente nesse sentido. Portanto, cada vez mais, quer empreendedorismo social, quer outros empreendedorismos culturais, mais económicos, não é? Na vertente do negócio, eu vejo cada vez mais mulheres negras a criar
a criar, a investir em negócios, a investir em produção de conteúdos e conhecimento, a investir nas comunidades, a construir as suas carreiras, a lutar pelos seus direitos. Portanto, eu acho que a mulher negra em Portugal tem tido um papel preponderante no que são as mudanças que nós queremos ver concretizadas. Portanto, acredito que há um caminho longuíssimo a percorrer, não tenho dúvidas disso, mas também acho que, através dos exemplos, vamos tornando vamos tornando a coisa cada vez mais possível. Vai sendo cada vez mais possível para as próximas gerações e para as gerações mais jovens agora, concretizar, que seja olhando e vendo que pode ser feito e quer seja munindo-se das ferramentas para forçar o sistema a que isto possa ser feito, não é? Portanto, acho que o contributo da mulher negra para o empreendedorismo em Portugal, seja ele em que vertente for, acredito que seja atualmente bastante positivo e que esteja em modo rampa de lançamento. Olha, Ângela, e agora vamos-te dar uma varinha mágica para a mão. Com essa varinha mágica, tu podes mudar aquilo que tu quiseres no mundo. O que é que tu mudas? Ai, essa é uma pergunta tão difícil. Que eu mudaria imensa coisa. Posso mudar várias? Ou a varinha só me deixa mudar uma? Muda o que tu quiseres. É assim, se for mudar uma, vou ser muito sincera, eu faria com que a escravatura não tivesse acontecido. A história do mundo seria toda diferente, porque os negros construíram o Ocidente com suor, com sangue, com vida. Por isso, eliminaria a escravatura. Se puder mudar várias, maior equidade, maior igualdade, mais respeito, trazer um bocado a inocência do ser humano, porque em tempos nós fomos seres mais inocentes, hoje em dia estamos espelhados de maldade e de os valores, não é? A questão dos valores, portanto, investir aqui na questão dos valores, a melhor distribuição de riqueza, menos sofrimento, menos morte, menos fome. Não me deu uma varinha mágica, porque na realidade, de forma muito prática, eu gostava muito de ver a condição da mulher negra em Portugal mudar, não é? Não sermos e não estarmos só e continuamente associadas a trabalhos mais precários, a níveis de escolaridade mais baixos. Também somos isso e são essas mulheres que nos criaram, ok? As nossas mães, as nossas avós, são estas pessoas com um espírito de luta sobre-humano que eu não tenho e acho que nenhuma de nós das novas gerações temos. Portanto, mulheres extraordinárias que fizeram caminhos muito difíceis e perderam imenso ao longo dos seus percursos, criando mulheres que hoje estão a construir imunes, a abrir negócios, a intervir socialmente, a levar debates para canais de televisão pública, a representar-nos em instituições internacionais. Portanto, eu traria, de facto, com uma varinha mágica, uma mudança no paradigma da mulher negra em Portugal. Antes de fecharmos o guião, e nós não sabíamos isso antes de falarmos contigo hoje, gostava de colocar uma questão que é, sendo mãe, qual é aquela mensagem que tu passas aos teus filhos? Considerando os desafios que eu sei que ele irá encontrar, enquanto homem e enquanto negro, um princípio que eu ensino ao meu filho desde já, e ele tem 1 ano e 6 meses, é que é a cair e a levantar-se sempre, e independentemente de ter ajuda ou não. E isto eu faço na prática. Nenhuma das vezes, a não ser, pronto, há pouco tempo ele caiu e realmente magoou-se e portanto eu tive que ir socorrê-lo, mas normalmente ele cai e eu digo, upa, levanta-te, vamos lá que isto na vida vais cair várias vezes. E isto é real, não é? Porque eu tive que pôr isto em prática várias vezes ao longo do meu percurso e acho que todos nós, negros e negras em Portugal, considerando os desafios que este sistema nos impõe e as nossas preocupações e necessidades, temos de ter a valência de cair, mas levantar, em força. Ângela, eu estou entre o arrepiada e o a dizer que sim aqui para o computador. Nós falamos muitas vezes aqui da questão da representação, por exemplo, e de facto eu acho que é difícil. Nós temos a sorte, eu e a Eliana, de pertencer à maioria, não é? Portanto, a maioria branca. Podíamos viver aliadas deste problema se quiséssemos toda a nossa vida,
E imagino, quer dizer, eu acho que a luta das pessoas negras em Portugal e no mundo não tem nada a ver com aqueles problemas com os quais eu me deparo, obviamente. E eu posso me dar ao luxo de eleger um ponto sobre o qual eu vou atuar, que é sobre a representação das pessoas negras, a representação das pessoas que não pertencem à maioria. Um elemento importantíssimo também neste caminho, nestas lutas, que é criar representatividade das nossas gentes nos mais variados contextos, que no sentido de ocupar espaço, não é um espaço à qual nós temos direito, e ao mesmo tempo dar às nossas próximas gerações, transmitir às nossas próprias gerações esta força, não é? Este princípio de que eles também podem estar ali com as várias condicionantes e com as várias dificuldades que vão encontrar pelo caminho, mas aquele é um lugar que também é deles. Não se sintam constrangidos em ali estar, não se sintam na obrigação de ser uma pessoa diferente para ali estar. Só a título muito de exemplo, eu estive há dias numa recepção na Embaixada dos Estados Unidos da América, no âmbito das celebrações do Black History Month, e o que é que cruzei-me com uma pessoa que conheço, também deste meio, uma mulher negra, e, portanto, deparei-me com o facto dela estar com o cabelo esticado, que ela nunca usou o cabelo esticado. E ela, quase lágrimas nos olhos, veio-me dizer, ai pá, nem me digas nada, eu tive de fazer isto lá no trabalho, andavam-me a chatear, porque, quer dizer, isto eu até lhe disse, por favor, tu não faças mais isto, deixa o cabelo voltar ao natural. Quer dizer, mas em que século estamos nós, em que a nossa imagem tem de estar equiparada aos ideais brancos para ser aceitável num contexto profissional, não é? E isto, eu dou este exemplo, mas há muitos outros aqui, fora daqui, não é? Aquele jovem associado ao Grammy, ao Oscar, que foi entregue àquela curta de animação relativamente ao cabelo, portanto um jovem que foi receber o prémio, que tinha rastas, ele não recebeu o diploma do 12º ano porque a escola achou que ele tinha que cortar as locks para ir receber o diploma, mas e para perceberem vai da coisa mais ínfima, portanto a representatividade, a ideia de que eu com o meu cabelo natural posso estar a ocupar um cargo de direção em algum sítio ou na televisão, como a Conceição Queiroz, a apresentar um jornal em horário nobre ou onde for, é importante, percebes? Portanto, sim, a representatividade é de facto importantíssimo para quebrar também com algumas questões, para ajudar com algumas questões identitárias, não é? E de afirmação social. Obrigada pelas tuas palavras. Nós estamos, eu acho que é ele também, mas agora falo por mim, estou aqui entre, lá está, o arrepio e o sim, e estamos super contentes por ter podido conversar contigo hoje. Queríamos perguntar-te onde é que te podemos encontrar e onde é que podemos encontrar o Instituto da Mulher Negra em Portugal, tanto online como offline. O Instituto da Mulher Negra em Portugal, neste momento, não tem um espaço físico, portanto, achamos que nesta fase, até porque somos muito recentes, temos ainda muito caminho a percorrer a nível de estrutura, não é conveniente para nós termos um espaço físico, mas estamos disponíveis através do nosso e-mail, portanto, institutodamulhernegra.pt@gmail.com e através do Facebook. Eu sou Ângela Graça, trabalho em Lisboa e também estou disponível, o meu Facebook está disponível para que me contactem se assim o entenderem e se sentirem mais confortáveis, mas sim, grande parte da nossa via de comunicação para já é online. Offline, mandem-me um e-mail e nós marcamos um café, encontramos-nos, estamos mesmo disponíveis para estar com as pessoas e encontrar-nos com as pessoas, seja por necessidade ou seja por outra razão qualquer, estamos abertos a envolver-nos pessoalmente numa lógica de proximidade, que é uma das bandeiras do INMU, a proximidade. Ângela, muito obrigada. Foi uma honra ter-te cá, ter a tua transparência, a tua assertividade, mas também a tua forma de nos consciencializares mais e de nos inspirares. Por isso, muito obrigada. Obrigada eu, muito obrigada a ambas pela paciência, pela dificuldade que tivemos a conseguir isto, mas aconteceu porque tinha que acontecer e acredito que a partilha é sempre um caminho e uma forma de luta e de resistência. Portanto, obrigada a ambas e à Anita no trabalho.
Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou ainda em facebook.com/Anitta no Trabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e air_Billy no Instagram, e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram Alice_in_Wonderland. Obrigada a todos por nos terem acompanhado neste episódio e até breve! Até breve!